Então, eu gostaria de passar a palavra imediatamente, o Cortez vai ser o primeiro a fazer a sua apresentação, tem 20 minutos, e a Alessandra vai nos ajudar aí a avisar o seu tempo. Bom dia, queria falar da alegria de estar aqui, tendo a oportunidade de fazer essa apresentação, cumprimentar meus colegas aqui, professor Orlando Strambi, Aide, Bianca, satisfação muito grande poder estar junto aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a pesquisa Origem e Destino e, principalmente, debater aí o tema da inovação, que é o tema que tem nos interessado muito em relação à pesquisa Origem e Destino. Vamos lá, vou tentar entender duas coisas nas mãos. Está funcionando? Esse também. Pronto. Falar da pesquisa, a pesquisa vem sendo realizada desde 1967, com regularidade, a cada 10 anos, pelo metrô de São Paulo. Então, nós já estamos com 50 anos de pesquisa Origem e Destino em São Paulo, com a 6ª edição da pesquisa em realização agora. Ela tem sido uma informação indispensável para o planejamento de transportes, para o planejamento urbano, e, por conta dessa regularidade, uma fonte contínua e bastante confiável por sua qualidade, uma fonte contínua e confiável de informações para esse trabalho de planejamento. E, principalmente, para nós, do metrô de São Paulo, é um insumo essencial para os estudos de demanda. Sem essas informações, sem a matriz Origem e Destino, a gente não tem como fazer adequadamente os estudos de demanda. E daí a importância de manter a pesquisa atualizada, não deixar que ela se defase demais da realidade. Mas vocês devem estar curiosos a respeito desse cachorrinho que vocês estão vendo por aí, e eu já vou começar matando a curiosidade. Isso aí é o Bento, é o mascote da nossa pesquisa Origem e Destino, porque a gente tem, naturalmente, uma dificuldade de destinar recursos à divulgação da pesquisa, com restrições orçamentárias, não é nossa finalidade gastar com grandes divulgações, a gente precisava de alguma marca forte e, com o apoio da agência de publicidade, a gente identificou esse cachorrinho fofo, que se as pessoas não prestarem atenção no que está escrito, pelo menos nele eles vão prestar com certeza, porque ele é muito fofinho. O Bento cresceu e está aqui a base, vamos dizer, a imagem base da divulgação da pesquisa. Nós estamos trabalhando com vídeos, com cartazes, vídeos na TV Minuto, esse aqui é um dos vídeos da TV Minuto, explicando que é para receber o pesquisador, e a ideia é que o cachorrinho, quando fica contente, então ele vai abanar o rabo e pode abrir o portão que não tem perigo e tal, porque a gente tem uma dificuldade grande em conseguir que as pessoas recebam o pesquisador. Então, essa é a grande mensagem aí da campanha de divulgação. Essa aqui já também da TV Minuto entra um pouquinho assim de leve, um pouco mais no detalhe do que é a pesquisa, do que a pesquisa o que está perguntando, no que nós estamos interessados. Né? São esses videozinhos de 15 segundos, quem usa o metrô já deve ter visto, e tem divulgação também, principalmente com cartazes, com palestras, em outras situações. Isso é um trabalho feito para facilitar o acesso. Como eu disse, são 50 anos da pesquisa Origem e Destino, desde 67, com regularidade, e em 2002 e 2012... Agora avançou. Acho que eu vou mudar de lado, vai ficar um pouco mais fácil. Em 2012 e 2002, nós fizemos uma pesquisa complementar, que a gente chama de pesquisa de mobilidade. Ela tem uma amostra bem menor, mas ela serve para avaliar a tendência, porque a dinâmica da região metropolitana de São Paulo é muito grande, e com isso a gente consegue ver se as projeções, se está tudo no caminho certo, nesse intervalo de 10 anos, que é bastante longo. Vocês podem ver aqui nesse mapa, a área amarela foi a área pesquisada em 67, mais ou menos corresponde à mancha urbanizada naquela época. Depois, em laranja, a área pesquisada em 77, e a partir de 87, todo o território, todos os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo. Então, desde 87 que a gente investiga todo o território. Esse é o zoneamento da pesquisa OD 2017, em vermelhinho aí são os limites de município, em verde as zonas OD. Em alguns municípios mais afastados, onde há um interesse menor de viagens com a região
central, onde a gente não tem, nesse momento, nenhuma perspectiva de projeto de uma nova linha, a gente termina tendo a Zona OD coincidente com o município todo, e à medida que vai precisando, à medida que a gente vai avançando com o planejamento da rede, na edição seguinte a gente vai subdividindo zonas. Então, a Zona OD, o critério básico, ela sempre respeita o limite de zonas OD anteriores, ela sempre respeita os limites administrativos, seja limite de municípios, seja divisa de distritos, e ela sempre contém inteiramente diversos setores censitários, ou seja, ela respeita também o limite de setores censitários, além dos critérios urbanísticos socioeconômicos. Nós vamos ter 517 zonas OD nesta pesquisa 2017, da OD 2017, aqui na região metropolitana de São Paulo, e ampliamos o número de zonas, principalmente em direção a Guarulhos e a região oeste, ali em Cotia, Taboão da Serra, que são regiões onde nós estamos projetando novas linhas que vão cruzar os limites do município de São Paulo, que até agora a rede do metrô, especificamente, não cruza, ainda que a CPTM tem uma malha muito grande, atendendo 22 municípios da região, e em breve também Guarulhos, 23 municípios. Desde 67, nós evoluímos de 15 para 39 municípios na área de pesquisa, de 206 zonas para as 517 zonas agora, e uma amostra de domicílios, aqui são domicílios válidos, aqueles em que a gente consegue validar todas as entrevistas feitas com os moradores, para 32 mil domicílios, de 20 mil para 32 mil. Para ter uma comparação com a pesquisa de mobilidade, na pesquisa de mobilidade, em 2012, eram 31 zonas, uma agregação de zonas, e 8 mil domicílios só de amostra. Então, ela não serve propriamente para aferir a pesquisa origem e destino, ela não serve para alimentar o simulador de demanda, mas ela serve para avaliar as tendências. Aqui tem o tipo de amostra, de amostragem, né, o plano amostral como foi montado. Agora, em 17, nós estamos trabalhando com uma amostra estratificada por renda média familiar dos setores censitários do censo 2010 e com o cadastro de endereços do CNFE do IBGE. Por que a gente faz a estratificação por renda média familiar? Porque a renda familiar é a variável que está mais relacionada às decisões de viagem da família. A gente investiga a estratégia de viagem das famílias e a variável mais importante é a renda familiar, aquilo que faz mudar mais. E estratificada, naturalmente, para reduzir o tamanho da amostra e, portanto, facilitar a aplicação e reduzir o custo da pesquisa, mantendo a qualidade dos resultados. O importante aqui é isso que está no quadrinho amarelo. Toda a pesquisa é dimensionada para garantir a margem de erro do modelo de simulação de demanda. Quer dizer, toda a metodologia adotada, e vocês vão entender isso quando a gente discutir inovação, o que isso significa, toda a metodologia está relacionada a poder alimentar adequadamente o modelo de simulação de demanda e obter as margens de erro aceitáveis que a gente trabalha no modelo de simulação de demanda. Isso aqui eu trouxe uma curiosidade para vocês. No ano e mês que eu nasci, em agosto de 60, foi lançado o primeiro número da revista Quatro Rodas. Tinha ali, né, um ano bom, né, que tinha gente bonita nascendo e tal. Mas na revista Quatro Rodas, lá, o que tem de interessante nesse primeiro número dela, que está disponível na internet, é uma página dupla aí que diz a frota de automóveis no mundo, um levantamento da frota. Interessantíssimo. E o Brasil tinha, em 1960, 480 mil veículos. Aqui soma tudo, caminhões, ônibus e automóveis. Tá? 480 mil. Quando nós fizemos a primeira pesquisa, em 67, foi uma pesquisa, inclusive, reduzida em termos de questionário, se comparada a hoje, a gente só investigou as viagens motorizadas, lá em 67, a frota de automóveis de posse das famílias, sem considerar aquela frota das empresas, aquilo que as famílias têm disponível no início do dia para tomar suas decisões de viagem, era de 493 mil automóveis na região metropolitana de São Paulo, naquela área pesquisada da região metropolitana. Então, vejam que, em menos de 10 anos, a frota de São Paulo já era maior que a frota brasileira lá em 1960, em 7 anos, para ser mais exato. E, naturalmente, à medida que a frota... A gente pulou um slide aqui, desculpe. Isso aqui é a evolução de 67 a 2012, eu só pus 77 nessa coluna e não as demais, porque 77 foi a primeira pesquisa onde a gente passou a investigar o total de viagens, inclusive as viagens não motorizadas, e mais algumas informações sobre empregos e tal. Em 67, onde a população de São Paulo tinha 7 milhões, 7,1 milhões de habitantes, e 493 mil automóveis,
a gente passou para 10 milhões e 77, quase 11 milhões de habitantes, e 1,4 milhões de automóveis. E em 2012, com 20 milhões de habitantes na região metropolitana, a gente já tinha 4 milhões e 250 mil automóveis, né? E aqui somem-se as motos, que é uma quantidade muito maior, com certeza. Hoje em dia, vem crescendo muito. E o resultado disso é uma evolução muito grande das viagens por transporte individual em relação ao transporte coletivo, que é a divisão percentual. Então, essa linha em vermelho é a linha de transporte coletivo e a linha em azul é a linha do transporte individual. E vejam que de 67 até 2002, a tendência era firme, clara, constante, uma reta perfeita, mostrando aí essa evolução do transporte individual sobre o coletivo, fruto de uma política pública rodoviarista, de um grande avanço da produção de automóveis aqui no Brasil. Por conta de uma série de providências relacionadas ao transporte coletivo, né, ao incremento do transporte coletivo, porque a frota continuou crescendo nesse período, a frota de automóveis. A gente conseguiu reverter essa tendência no período aí entre 2002 e 2007. 2012, que é o último dado que nós temos, foi o auge do boom econômico, então as famílias, principalmente de baixa renda, ganhando acesso ao uso de automóvel, comprando automóveis, então apresentando essa ligeira tendência a retomar a tendência anterior. Vamos ver o que acontece agora, em 2017, se essa predominância, ainda que parcial, do transporte coletivo vai se manter ou não. Essa tabelinha aqui, esse quadro, é muito simplificado, o resultado da pesquisa de 2012, quer dizer, uma síntese muito agregada, um total de quase 44 milhões de viagens lá em 2012, das quais 30 milhões motorizadas e 14 não motorizadas. Dividido, como eu disse, praticamente 60-40, um pouco menos, 16 milhões por transporte coletivo e 13,6 por veículos particulares. E, na parte não motorizada, 13,7 milhões de viagens a pé e só 300 mil viagens de bicicleta. E a gente espera agora encontrar um crescimento percentual muito grande nas viagens de bicicleta, mas ainda assim, no total, será um número pequeno, né? Em relação ao total de viagens, certamente será um número pequeno. Vamos falar um pouquinho mais sobre a pesquisa. Mas antes de falar, eu quero deixar claro para todos, eu sei que a maioria aqui da plateia já sabe, mas não custa a gente repetir. O que a gente, no jargão de quem trabalha com planejamento de transporte, chama de viagem. Quando eu digo que eu vou investigar as viagens, o que eu estou dizendo? É o deslocamento de uma pessoa entre dois pontos, um ponto de origem e um ponto de destino, portanto, um par de endereços, né, um par de zonas OD, por motivo específico e utilizando um ou mais modos de transporte. Então, se eu sair de casa, peguei a bicicleta, fui até a estação do metrô e peguei o metrô e cheguei no destino, é uma viagem só com dois modos, modo combinado, bicicleta e metrô, por exemplo. Isso que é a viagem. A viagem é da origem até o destino, não é contado por pernas, por partes da viagem. Então, vamos lá. O que a gente investiga na pesquisa origem e destino? Não está querendo andar, acho que nós vamos ter que ficar sempre desse lado aqui. Ela investiga 3 questões básicas. Primeiro, a viagem, ou as viagens realizadas na véspera, os deslocamentos de toda a população da região metropolitana, no dia típico, então sempre referindo-se a um dia útil. Depois ela investiga os modos, o modo, como a viagem, como cada uma dessas viagens foi realizada, e o motivo de cada viagem. E o motivo porque cada motivo leva a um comportamento ao longo do dia muito diferente, né? As viagens de trabalho muito concentradas no pico, as viagens por motivo escolar, por motivo estudo, concentradas, mas nos picos das escolas, inclusive com características diferentes no pico do almoço, pico do fim do dia, e outros motivos que se distribuem ao longo do dia com mais uniformidade, sem chegar a formar um pico. Então, viagem em modo motivo, são as 3 informações essenciais. É uma pesquisa domiciliar, ou seja, não tem pesquisador nas ruas, nas esquinas, não vai ao endereço de trabalho, a não ser para complementar uma entrevista, algo assim, previamente combinado. A pesquisa é feita nos domicílios das pessoas, o pesquisador bate a porta e aplica a entrevista a todos os moradores do domicílio, desde crianças em idade escolar até os idosos ou quem quer que esteja morando ali naquele domicílio. E é um questionário razoavelmente longo,
portanto, expõe bastante a rotina da família, expõe bastante a rotina e, com isso, termina criando uma sensação de insegurança muito forte. Então, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para garantir a vocês, para passar essa mensagem, que o metrô garante a confidencialidade dos dados fornecidos pelos entrevistados. Primeiro, porque tudo que está informado ali é anonimizado, à medida em que a gente faz a expansão dos questionários para representar o total da zona. Então, faz a expansão dos dados, ali some qualquer informação individual. Depois, porque o metrô não mantém nenhum cadastro de nomes de pessoas. A gente tem o cadastro de endereços, mas não tem o cadastro dos moradores. E não tem interesse em fazer isso. E o outro ponto é que as informações são criptografadas nos tablets e no servidor web. Então, vou falar aqui um pouquinho de orientações de segurança. Primeiro ponto é que ninguém vai ser pesquisado sem receber uma carta. Tá? Vai receber uma cartinha, essa carta tem um formato de impresso de segurança, aí a pessoa vai poder abrir. A carta vem assim, só ao endereço tal, né? Ela não tem o nome do destinatário. E aí dentro, o pessoal fica bravo que eu mostro aqui, mas eu vou mostrar bem rápido. Dentro aqui é uma carta assinada pelo presidente do metrô com as instruções de segurança, tem uma senha. O pesquisador, ao chegar na porta do domicílio, tem que falar essa senha. Se ele não falar a senha que está igual à carta, tem algum problema. A outra coisa que tem aqui é um telefone 0800 da central exclusiva do... Puxa vida, onde eu pus? Da central exclusiva do entrevistado. Então, é um número que só os entrevistados têm acesso, é 0800, não começa com 9, não é celular. E, com esse 0800, o entrevistado pode tanto agendar a entrevista, esclarecer dúvidas, como conferir a identidade da pessoa que está se apresentando à porta. Chegou alguém à porta, liga lá para o 0800, tem uma pessoa aqui, está certo? Quem tem que estar aí é fulano de tal, RG número tal. Então, você tem total segurança que aquela pessoa que está se apresentando ali é um pesquisador. E também temos o 0800 da central de atendimento do metrô. Então, se tiver dúvida quanto à veracidade da carta, liga para a central de atendimento geral, é um número que todos conhecem, e, com isso, pode conferir a veracidade da carta, e, se tiver algum problema, a gente vai poder atuar. E o importante, o nome do morador não consta da carta, o pesquisador vai estar uniformizado com a identificação do metrô e da pesquisa, com um crachá com o nome e identidade do pesquisador, da empresa contratada, e vai ter um tablet, e é aquele tablet onde ele vai anotar todas as respostas, e aí, imediatamente, essas informações ficam ali criptografadas. Ele pode perder o tablet ou ser roubado, que não vai acontecer nada. E depois da entrevista, eventualmente, as equipes de verificação podem retornar ao domicílio para poder confirmar algum dado que ficou faltando ou confirmar que realmente a entrevista foi feita. São 32 mil domicílios, como eu já falei, da amostra, 103 mil pessoas entrevistadas em todos os municípios da região metropolitana de São Paulo. A hora que a gente soma com a pesquisa de linha de contorno, nós vamos ter aí praticamente 150 mil pessoas entrevistadas. E 517 zonas OD e um sistema de arquitetura web que eu vou falar um pouquinho. A gente investiga os dados das viagens realizadas no dia anterior, origem, destino, modos, motivos, tempo de viagem, os endereços de trabalho, e aqui é importante notar que a pesquisa Origem e Destino aqui na região metropolitana de São Paulo é a única pesquisa que tem a localização dos empregos informais, né? Todas as outras pesquisas de emprego, desemprego não captam isso, e os dados do domicílio da família dos residentes, idade, gênero, renda de cada um das pessoas que trabalha, o ramo de atividade em que trabalha, para que a gente possa traçar o perfil socioeconômico e também aquelas informações que permitem aferir a renda declarada, que são aquelas do Critério Brasil. Outro ponto importante também aqui, para explicar um pouquinho o jargão, quando a gente faz as sínteses, né, quando a gente faz as tabulações sintéticas, resumidas da pesquisa, a gente usa um critério de modo principal. Então, quanto maior a capacidade do modo, uma viagem que tenha sido composta por diversos modos termina tabulada como modo principal. Mas na matriz OD, a informação de cada uma das pernas da viagem, de cada uma das partes da viagem está lá mantida e pode ser utilizada. Então, no modo coletivo, metrô, trem, ônibus, transporte escolar e fretado, nessa sequência de importância. No modo individual, automóvel, moto, táxi, e aqui, agora em 17, nós vamos entrar com uma novidade, que é investigar os táxis, que aqui eu estou chamando de não convencional, né?
não quero pôr o nome, não vou fazer aqui propaganda do Uber, mas é táxi não convencional. Tá? E no não motorizado, bicicleta e outros similares, e viagens a pé. Nós temos diversas fases, uma fase de planejamento bastante longa, inclusive porque envolve toda a etapa de contratação das empresas, seguindo as regras aí de licitações públicas, uma etapa de campo junto com o monitoramento da produção, da qualidade dos dados, que é a que nós estamos agora, em plena etapa de campo, tanto na domiciliar quanto na etapa de linha de contorno, que eu vou explicar um pouquinho melhor depois, vai montando o banco de dados, e uma vez concluído isso aí, e limpo o banco de dados, a gente vai para a etapa de aplicação dos fatores de expansão, quando então vai ter a representação do total de viagens de cada uma das zonas, e, portanto, de toda a região metropolitana. A pesquisa domiciliar investiga as viagens internas à região metropolitana, mas tem viagens de pessoas que têm origem ou destino fora da região metropolitana. É um número grande todos os dias aqui em São Paulo, inclusive pessoas que só cruzam a região metropolitana para poder acessar outros municípios, por exemplo, do interior para o litoral. E isso é captado através de uma pesquisa paralela chamada pesquisa na linha de contorno. A pesquisa na linha de contorno, ela envolve duas fases, uma contagem classificada de veículos, quer dizer, conta os veículos nas diversas rodovias, nos dois sentidos, por tipo de veículo, inclusive caminhões por quantidade de eixos. Entrevista os ocupantes dos veículos com o apoio da Polícia Rodoviária e também entrevistas com passageiros em aeroportos, nos dois aeroportos de Congonhas e Guarulhos, nos terminais rodoviários e nos terminais de fretados, e também o uso de sistema de coleta com tablets e arquitetura web. Aqui, para vocês verem os 21 postos de pesquisa, mais ou menos localizados, essas bolinhas vermelhas, então, nos limites, praticamente, da região metropolitana, não coincide, por exemplo, com pedágios, coisas assim, mas com locais que são adequados tanto do ponto de vista de não ter fuga de viagens, quanto da segurança para poder parar os veículos e entrevistar. E aqui algumas fotos já da pesquisa em andamento, pessoal aí, com o apoio, naturalmente, da Polícia Militar Rodoviária, e agora, a partir de outubro, praticamente em novembro, nas 3 rodovias federais, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. E ontem nós tivemos uma visita inesperada aí de alguns interessados, uns gambazinhos que foram visitar o posto de pesquisa lá e tomar também as suas informações. Mas estamos aí em andamento. O resultado disso é uma matriz origem-destino, onde cada célula da matriz contém as informações daquele par de viagens entre a zona A e a zona B, e assim vai. Zonas 1, 2, 3, né? Cada uma delas. E essa matriz é que, por sua vez, vai alimentar o modelo de simulação, e ali dentro de cada uma daquelas células contém todas as informações que são levantadas nos questionários. O mais importante aqui, as pesquisas OD de 97, 2007 e a mobilidade de 2012 estão disponíveis, a matriz OD, os relatórios síntese também, naturalmente, mas a matriz OD disponível para download no site do metrô, e a de 2017, assim que tiver concluída, possivelmente nós vamos ter isso em condição de divulgar no segundo semestre do ano que vem, também vai ficar disponível. O modelo de simulação, eu vou fechar essa fase aqui com isso, é um modelo de 4 etapas, um modelo clássico. O software que a gente usa é o EME, que é um software que foi desenvolvido no Canadá, e exatamente para alimentar esse modelo de simulação, podia ser um outro software, mas naturalmente que são todos baseados nesse conceito de 4 etapas. Nós precisamos ter a matriz OD com esses critérios de qualidade e de metodologia que a gente tem adotado. E eu vou falar um pouco de inovação muito rápido para poder passar a palavra para a ID. Essa foto aqui é da inauguração da Estação Jabaquara. E como é natural nessas inaugurações, todo o pessoal que trabalhou na obra vai lá presente, de capacete, uniforme e tal. E olha a diferença para essa foto seguinte aqui, quando a tuneladora estava rompendo a parede da Estação Santa Cruz. Alguém consegue ver a diferença aí? A diferença está na mão das pessoas, está todo mundo filmando, todos os operários com o seu smartphone filmando a cena, né? Não estão mais batendo papo e tal, eles estão lá filmando. A gente olha para isso aí, essa foto já é de dois anos atrás, mais ou menos, e a gente fala, puxa, alguma coisa está mudando, não é possível, a gente precisa estar atento a isso, eu não posso continuar fazendo por mais 50 anos a pesquisa como eu tenho feito. Nós já temos uma inovação muito importante agora em 2017, eu quero ressaltar, que é um sistema que interliga todos os participantes da pesquisa através de um servidor de aplicações web que vai alimentando o banco de dados. Então, a gente tem o entrevistador com um tablet ligado online com esse servidor web, o morador, que vai ser entrevistado
por telefone, acessa essa central de atendimento, que está também conectada, e, portanto, é possível saber qual pesquisador está ali à porta da residência naquele momento. Os institutos, as empresas de pesquisa contratadas, nós temos 3 empresas, também estão ligados, então isso está tudo online, e a companhia do metrô, a nossa equipe lá no metrô, e a equipe de monitoramento, também, naturalmente, enxergando tudo em tempo real. Isso foi um avanço enorme na condição de gestão da pesquisa origem-destino e no controle da qualidade dos resultados. Um avanço muito grande nesse sentido. Tem todo um ciclo do questionário, eu não vou me dedicar aqui a detalhar, mas deixo aí para quem quiser analisar depois, e nós estamos à disposição para dúvidas. E aí vem a questão para o passo seguinte, e a história do Big Data, né? A gente tem tanta informação aí, tanta informação que o Google obtém, que o Waze obtém, que outras fontes obtêm, bilhete único e tal. Como é que a gente trata isso? Será que isso é possível transformar isso em alguma coisa que se assemelhe à matriz origem-destino? Ou como é que eu poderia usar essas informações, se é que eu vou conseguir ter acesso a elas, que é outro problema também, né? Mas o primeiro ponto, porque inovar é reduzir custos. Obviamente, se for para custar mais caro, não vai valer a pena. E, com isso, permitir um menor intervalo entre as pesquisas. Aí tem também reduzir o incômodo do pesquisado, portanto, facilitar a realização, promover o desenvolvimento tecnológico, são os drivers desse componente de inovação que a gente está podendo fazer graças ao apoio do Banco Mundial. E a gente tem algumas preocupações. Uma das preocupações é manter a série histórica, a gente entende isso como muito importante. Depois, tentar encontrar um sistema que possibilite obter as informações completas, quer dizer, mudar totalmente a maneira de fazer a pesquisa OD, que está nos parecendo que nesse momento ainda não será possível, ou soluções que permitam atender algumas faixas, alguns segmentos específicos daquela estratificação. E, por fim, identificar tendências que apontem caminhos viáveis aí para uma ruptura quando a própria evolução dos modelos de simulação permitir isso. Não deve confundir pesquisa origem-destino com embarque e desembarque, né? Embarque e desembarque é uma pesquisa operacional, pode ser feita com facilidade com smartphones. A origem-destino é uma pesquisa muito mais complexa, com um conjunto de informações que torna mais complicada a substituição para todo o universo de pesquisados. E nós vamos ter algumas etapas aqui no âmbito dessa pesquisa 2017, começando com um workshop, um encontro, em que as diversas empresas, os diversos consultores, pesquisadores vão ser convidados a apresentar o que já tem, o que já foi feito. Depois, uma contratação, na realidade serão duas contratações, 2 contratos, de empresas de consultoria, para fazer uma investigação de possibilidades tecnológicas, apontar caminhos, desenvolver propostas, tanto para domiciliar quanto para a linha de contorno, por isso 2 contratações. Um hackathon para desenvolvimento de aplicativos, de alternativas, mas não assim, uma coisa bastante estruturada, e uma pesquisa piloto para verificar aí a efetividade desse resultado que a gente vai chegar no final. Por fim, dizer aqui que a gente tem bastante informação, bem mais completa do que isso que eu falei aqui rapidamente, no site do metrô, bastante detalhada mesmo, vale a pena consultar diversas páginas que tem lá explicando como é feita a pesquisa, e o telefone 0800 770 7722 da Central de Atendimento do Metrô, todos os dias da semana, das 5 da manhã à meia-noite, para quem tiver qualquer dúvida, receber a carta, tiver dúvida da veracidade, para qualquer coisa, o 0800 está à disposição, e no horário comercial, se for uma pergunta mais complicada, mais técnica, eles transferem para o nosso pessoal aqui. Por fim, deixar aqui o reconhecimento ao Banco Mundial, por estar nos permitindo fazer a pesquisa com financiamento. O metrô tem sido sempre, nesses 50 anos, o braço técnico da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, do Governo do Estado de São Paulo, que é, de fato, quem faz a pesquisa. Tem meu e-mail aí, está à disposição para quem quiser, e quero pedir que a Jane e a Emília se levantem para a gente fechar aqui, dando uma salva de palmas para elas, que elas são as responsáveis diretas pela elaboração da pesquisa. Faz favor.